Essa ministração, na semana passada nós falamos sobre não esqueça quem você é. Vocês lembram disso? Baseado em Moisés. Mas quando eu li esse texto na semana passada, Deus me deu uma outra inspiração. É diferente da mensagem da semana passada, mas um texto me pegou. Sabe quando o texto te pega assim e você fica com dificuldade de esquecer dele? Que Deus te mostra algo diferente. E eu sei que o Senhor vai falar com a gente aqui hoje. Que seja um tempo precioso. Eu sei que a gente está numa quinta-feira, véspera de feriado, né? A gente já fica pensando no amanhã, né? Quinta-feira não é fácil, mas use toda a tua energia, toda a tua força para entender o que Deus tem para você. Se você ouvir o que Deus tem para você, se você entender, e você sabe que Deus não é burro, Deus ele fala para ser entendido, não para ser admirado. Eu tenho certeza que se você de fato com muita humildade pedir para Ele falar com você, você sai daqui com direção, você sai daqui com resposta, você sai daqui sabendo o que tem que fazer amanhã, e ninguém vai tirar você do lugar do eixo. Então eu queria que com os olhos fechados, em poucos segundos, você pedisse para o Senhor falar com você nessa noite. Em relação à sua casa, fala: Senhor, eu vou te ouvir, com muita humildade eu vou te ouvir. Se for para me alinhar, alinha. Se for para me tratar, trata. Se for para me exortar, exorta. Mas fala comigo, Senhor. Eu preciso tanto da tua voz. Fala conosco, Pai. Se o Senhor falar, as investidas do diabo serão desbaratadas e desfeitas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler esse texto hoje. Êxodo 3, 15. Êxodo 3, 15. O texto diz assim: Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém. Olhe para mim. Lendo esse texto semana passada, gostaram da imagem, não? É o tema do sermão, patinho feio. Lendo esse texto semana passada, para preparar o sermão da semana passada, esse texto ficou no meu coração. E eu segurei a ansiedade para Deus me dar uma palavra em relação a ele. Nesse texto, Deus vai para Moisés e pela primeira vez ele vai se dar o alto nome. Ele vai dizer o seguinte: diga para os israelitas que agora pode me chamar assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Esse é o meu nome para sempre. E esse nome vai perpetuar de geração em geração. Essa declaração, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, ela perpetua os filhos de Israel até hoje, os judeus. Nós usamos esse termo. Deus de Isaque, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles sempre iriam se referir a Jeová como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E essa é a primeira vez que Deus se chama. É a primeira vez que Ele diz: olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero dizer que eu entendo de verdade. Eu entendo de verdade porque que Ele se diz Deus de Abraão. Eu entendo de verdade. Porque Abraão era o amigo de Deus. Abraão acreditou em Deus de uma forma tão descomunal que lhe foi imputado um título, o título de amigo de Deus. Abraão foi um homem tão diferente, e eu entendo porque que ele diz Deus de Abraão. Abraão foi um homem fora da curva. Abraão procurou
uma cidade. Deus falou, sai da sua tenda e vai para uma terra. Abraão larga tudo para ir para uma cidade que só estava no coração de Deus, ela nem existia ainda, e ele largou. Abraão foi um homem que deixou tudo para seguir uma voz. Eu entendo porque Deus diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu entendo porque Deus disse ser o Deus de Abraão, porque quando o corpo de Abraão já era velho, Deus colocou uma semente tão poderosa nele, que quando essa semente entrou no ventre de Sara, o ventre morto de Sara, concebeu e engravidou. Eu entendo porque que ele disse que é o Deus do Abraão. E não foi só um filho que Abraão gerou na velhice. Não foi não. 42 gerações depois, essa mesma semente que Deus deu a Abraão na velhice, foi parar no ventre de Maria. E 42 gerações depois, graças à semente que ele coloca em Abraão, você tem acesso a Jesus Cristo. Eu entendo porque ele diz Deus de Abraão. Eu entendo porque ele é a semente de Jesus. E ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu entendo porque que ele diz que é o Deus de Isaac. Eu entendo, porque Isaac era o filho da promessa. Isaac era a semente que ele gerou milagrosamente em Abraão. Isaac era um milagre. Portanto, eu entendo quando Deus diz, eu sou o Deus de Isaac. Eu entendo, é muito claro para mim, Isaac é fruto de um nascimento santo, num ventre morto. Isaac é um milagre. Uma mulher com mais de 90 anos, gera um filho por um milagre. Eu entendo que ele diz que é o Deus de Isaac, porque Isaac é a consequência da fé do pai, do Abraão. Eu entendo. Isaac era a evidência daquilo que não se vê. Então eu entendo porque que ele diz que é o Deus do Abraão. Para mim é muito claro quando ele diz, eu sou o Deus de Isaac. Mas o que me prendeu a atenção quando eu li esse texto semana passada, é que ele disse que também era o Deus de Jacó. Uau! O nome Jacó significa enganador. O nome Jacó significa trapaceiro. Jacó, diferente de Abraão e de Isaac, Jacó, ele era a ovelha negra da família. Jacó era uma desgraça. Jacó era um trapaceiro. Jacó era como o patinho feio. Jacó era o fora da curva, no aspecto negativo. Jacó era uma desgraça, era uma mancha no rosto de uma linhagem santa. Quando ele diz, eu sou o Deus de Jacó, é chocante isso. Porque isso é o oposto da religião. Porque a religião combina com Abraão. A religião combina com Isaac, mas a religião não combina com Jacó. O Jacó é um embaraço para a igreja. O Jacó é uma desgraça para o reino de Deus. O Jacó é alguém que não dá para conviver. E como que ele pode ser o Deus de Jacó? Jacó é uma bagunça. A vida dele era uma bagunça. Certamente Jacó não cantaria do coral da Lírio. Certamente Jacó provavelmente não conseguiria nem ser um voluntário aqui dentro. Talvez Jacó, nós olharemos para ele aqui hoje e diríamos, eu não vou cear perto dele. Talvez nós diríamos, Jacó não pode se envolver porque agora são coisas santas. Mas ele olha para esse camarada, e quando ele vai dizer o nome dele, quando vão perguntar, olha, quando perguntarem quem eu sou, eu faço questão que vocês digam, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Certamente, talvez Jacó não seria um pastor, um líder. Talvez Jacó não seria nenhum apóstolo. Como eu disse, ele era um bagunceiro. Ele traiu o pai. Ele mentiu. Jacó tinha um problema muito sério em falar a verdade. Ele era um mentiroso. Ele era um trapaceiro igual a mãe, igual ao tio Labão. A mãe o ajudou a trapacear
na morte de Isaac, para ele ficar com a bênção da primogenitura. Jacó era um trapaceiro, um mentiroso como a mãe e como o tio Labão, que depois enganou ele na hora de entregar as mulheres. Jacó era o resultado de ações de maldição da mãe dele em uma família. Jacó é a representatividade do que não dá certo, do que é ruim, do que tem que ser afastado. Por que Deus se associaria a um caráter questionável? Por que Deus diria que Ele também é o Deus de Jacó? Porque talvez o que acontece com Jacó acontece conosco também. Talvez quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus estava dizendo: eu te conheço, Moisés, e eu também posso te ajudar. Eu também posso. Você sabe que em Êxodo 3, Moisés tinha uma culpa, ele era um assassino. Você sabe que ele saiu do Egito fugido porque matou um homem. Ele carregava uma culpa. Talvez o Deus de Abraão fosse muito santo e muito distante para ele. Talvez o Deus de Isaac fosse muito perfeito e excelente. Não que Deus não fosse. Mas o Deus de Jacó, talvez o Deus de Abraão não alcance o assassino. Talvez o Deus de Isaac não alcance o assassino. Mas o Deus de Jacó alcança o assassino. Talvez Deus falou isso para Moisés, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque eu quero te usar. Mesmo que você tenha matado um homem e vivendo como um criminoso por 40 anos. É como se Deus dissesse: eu não sou só o Deus de pessoas agradáveis. Eu não sou só o Deus de pessoas boas. Eu não sou só o Deus de pessoas importantes. Eu não sou só o Deus de pessoas santas, que se casaram virgens. Não, eu não sou só o Deus de pessoas que viveram uma vida certinha. Não. Eu não sou só o Deus de pessoas que nunca fumaram, ou pessoas que nunca beberam, ou pessoas que nunca tiveram problema, nunca trouxeram uma má reputação para a família. Não, não, não. Talvez devem ter uns 10 aqui que nunca fizeram nada de errado. Mas a nossa grande maioria aqui, nós somos os grandes Jacós. Eu sei que deve ter aqui uns 10, 12 que talvez estão no grupo dos Deus de Abraão, dos de Isaac, aqueles que estão acima da média em santidade, em vida certinha. Mas talvez a grande maioria nossa não tenha nada a ver com Deus de Abraão. Talvez a maioria que está aqui não tenha nada a ver com Deus de Isaac. Mas a grande maioria aqui é todinha do Deus de Jacó. É todinha do Deus de Jacó. Que os Jacós bradem nessa tarde aqui. Porque Deus não é só o Deus do Abraão. Deus não é só o Deus do Isaac. Lembra, Moisés, quando perguntarem quem eu sou o Deus do Abraão. Eu sou o Deus do Isaac, mas eu também sou o Deus do Jacó. Eu também sou o Deus de Jacó. O Jacó é aquele que recebe a misericórdia por graça. Não importa quantos santos servem o Deus de Isaac e Abraão, a graça de Deus cai sobre Jacó. Se você for um Jacó hoje, que a sua alma grite. Se você for um Jacó hoje, que a sua alma grite. Porque mesmo que não vão com a tua cara, mesmo que a tua história seja uma história deprimente, você pode dizer que você tem um Deus nessa tarde também. Você pode dizer que tem um Deus. Ele é o Deus do santo. Ele é o Deus do certinho. Mas Ele também é o meu Deus. Você pode não ir com a minha cara. Você pode achar que a Lírio é uma igreja porta larga. Você pode dizer que não gosta porque a parede é preta. Você pode dizer que eu não sou um pastor ajustado porque eu não uso terno e gravata. E eu não estou nem aí, porque eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus, porque Ele é o Deus do Abraão. Ele é o Deus do Isaac, mas Ele também é o Deus do Jacó. Ele também é o Deus do Jacó. Ele também é o Deus do Jacó. Podem humilhar você pelo seu passado. Podem zombar da tua história. Podem tentar te constranger pelo que você é, pelo que você fez.
E talvez o Deus do Abraão é o Deus do pai da fé, tão longe, tão perfeito, tão distante. Abraão, um homem irreparável, um homem tão santo, tão perfeito, ou o Deus do Isaac, a semente. A pergunta que fica: quem compra coisas com defeito? O Deus do Abraão não compra, o Deus do Isaac não compra, mas o Deus do Jacó compra coisas com defeito. Talvez você seja um baita de um defeito, talvez eu seja um baita de um problema, mas Ele é o Deus do Abraão, Ele é o Deus do Isaac, e Ele também é o Deus do Jacó. Quem compra coisas com defeito? Por que Ele não escolhe só os bons? Por que Ele não escolhe só os bonitos, os santos, os verdadeiros? Por que Ele escolhe caras e minas mentirosos, problemáticos? Isso parece ser ridículo. Mas eu não sou uma pessoa comum. Você não é. Você não é comum. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós sempre achamos que estamos sujos demais. Nós sempre achamos que somos inapropriados. Sempre achamos que somos movidos por erros. E quando nos aproximamos de Deus, muitas vezes é mais para aliviar o peso do erro do que propriamente para ter uma experiência com Ele. Porque nós sabemos que Ele é o Deus do Abraão. Nós sabemos que Ele é o Deus do Isaac, mas nós esquecemos, perdemos a consciência que Ele é o Deus do Jacó. Esquecemos completamente. Ele é o Deus do tranqueira. Ele é o Deus do enganador. Ele é o Deus do trapaceiro. Ele é o Deus do errado. Agora, a pergunta que eu faço: por que Ele escolhe esse momento para dizer esse nome para Moisés? Por que Ele escolhe esse momento para dizer para Moisés que Ele é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó? Por quê? Você lembra? 200 anos antes, Jacó lutou com um anjo. Quem lembra dessa passagem? Jacó lutou com um anjo. E nessa luta, Deus disse para ele: você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Porque como um príncipe lutaste. Você não vai mais se chamar Jacó, vai se chamar Israel. Só que agora, na hora que Deus vai dizer o nome dele, muitos anos depois de o próprio Deus ter trocado o nome de Jacó para Israel, Deus não diz que Ele é o Deus de Israel. Deus ainda diz que Ele é o Deus, mesmo o próprio Deus já tendo trocado o nome de Jacó. Foi isso que me pegou. Centenas de anos depois, o próprio Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas agora, Ele fala com Moisés dizendo: chame-me de Deus de Abraão, chame-me de Deus de Isaac, e chame-me de Deus de Jacó. Você sabe que Israel era a parte boa de Jacó, e Jacó era a parte ruim de Israel. Quando Deus disse que não era mais Jacó e sim Israel, Deus estava dizendo: Jacó, eu estou levantando a sua melhor parte agora. Eu estou levantando o que há de melhor em você. Portanto, você não vai se chamar mais enganador, você vai chamar príncipe. Mas agora, diante de Moisés, por que Ele faz isso? Se Ele mesmo mudou o nome de Jacó para Israel, porque agora, centenas de anos depois, quando Ele vai dizer o nome dele, por que Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Israel? Ele não poderia ter dito isso? Se Ele mesmo mudou o nome de Jacó, centenas de anos antes de Jacó para Israel, por que Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e sou o Deus de Israel? Por quê? Porque Moisés olhou para Deus e disse assim, em Êxodo 3: eu não posso falar por ti. Deus acabou de mandar Moisés para o Egito libertar o povo, e Moisés disse: eu não posso falar por ti. Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele é o Deus das pessoas que se perdem. É como se quando Moisés diz assim: olha,
eu não posso falar por ti, fica comigo aqui. Eu não posso falar por ti, é como se ele estivesse dizendo assim para Deus: ó, Deus, eu não ligo de ir, mas eu não posso falar por ti. Por que o Senhor não escolheu bons? Eu sou gago. Eu sou gago. Por que o Senhor não escolheu um bom? Eu não sou digno. Eu não posso falar, eu sou pesado de boca. Sou pesado de língua. Eu não sou eloquente. Se o Senhor quiser que eu vá para o Egito, eu vou, eu irei. Se o Senhor quiser, eu jogo a minha vara. Se o Senhor quiser, eu coloco a mão no peito aqui. Se o Senhor quiser, eu transformo a água em vinho, em sangue, perdão. Mas o Senhor não pode me pedir para falar. Eu não posso falar. É interessante perceber que todos nós sabemos algo sobre nós mesmos. Todos nós sabemos algo para nos desqualificar. Todos nós temos na ponta da língua algo para dizer o porquê eu não sou apto para servir a Deus. Todos nós temos prontamente uma desqualificação para dizer o porquê que Deus não pode me usar. A desculpa de Moisés, a desqualificação de Moisés é porque ele era gago. Como que eu vou ser um porta-voz de Deus se eu travar, se eu gaguejar? Por que Deus quer que eu fale com reis se eu não consigo falar? Por que Deus quer que eu fale com o faraó se eu sou gago? Por que Deus vem me amolar aqui no deserto pedindo para eu fazer uma coisa que eu sei que não posso fazer? Por que Ele vem me trazer uma situação? Eu não sei quem é e nem sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas Deus está te pedindo para fazer algo e você pensa que não pode fazer. Pode fazer, porque Ele está te pedindo para ser alguém que você imagina que não pode ser, porque Ele está te pedindo para alcançar algo que você pensa que não pode alcançar, porque você sabe algo sobre si mesmo que te desqualifica. E é por isso que quando Ele vai se apresentar a Moisés, Ele não diz que Ele é o Deus do Abraão, e Ele não diz que é o Deus do Isaac, e Ele não diz que é o Deus do Israel, porque o Israel é a parte boa de Jacó. Ele está dizendo: eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, mas eu vou lembrar quem era Jacó um dia, e dizendo que antes de Jacó ser o príncipe, eu também sou o Deus das pessoas desajustadas, eu também sou o Deus das pessoas que se desqualificam, eu também sou o Deus da pessoa que não consegue enxergar propósito. Talvez essa desqualificação é um aborto que ninguém sabe. Só você sabe. Talvez essa desqualificação é um adultério, é uma traição. Talvez é um roubo, pegou algo de alguém, ninguém sabe, mas você carrega isso. Talvez seja uma mentira muito bem contada, e essa mentira te desqualifica. Talvez seja uma situação que te faz pensar: eu não posso ser usado por Deus porque eu tropecei feio, eu tropecei. Agora eu entendo por que Ele disse que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora eu entendo. Você entende também? Você entende isso claramente? Por que Ele diz? Porque Ele está dizendo: eu sou Deus das pessoas santas, eu sou Deus das pessoas dedicadas, eu sou Deus das pessoas que fazem tudo como tem que fazer. Mas eu também sou Deus de Jacó. Eu também sou Deus de Jacó, o Deus daqueles que estão quebrados, o Deus daqueles que deixam o pior de si mesmos, o Deus daqueles que de forma sobrenatural, ainda trazendo uma história difícil, vem até a minha presença. E talvez o Deus do Abraão esteja distante, talvez o Deus de Isaac esteja distante, mas o Deus de Jacó não. Eu sou Deus dos lábios pesados, eu sou Deus dos que gaguejam, eu sou Deus dos que cometeram erros, eu sou Deus dos que foram presos, eu sou Deus dos que tiveram filhos fora do casamento, eu sou Deus dos que usaram drogas ou usam drogas, eu sou Deus que em algum momento da vida cometeram assalto, eu sou Deus daqueles que abortaram, eu sou Deus daqueles que se divorciaram, eu sou Deus daqueles que se casaram impuros, eu sou Deus daqueles que faliram, eu sou Deus daqueles que não concluíram a faculdade, eu sou Deus daqueles
daqueles que estão viciados em remédios. Eu sou o Deus daqueles que estão presos em pornografia. Eu não sou somente o Deus dos nobres. Eu não sou somente o Deus dos puros. Eu não sou somente o Deus dos santos. Eu não sou somente o Deus dos poderosos, dos justos, dos importantes, dos prestigiados. Eu sou o Deus daqueles que foram negados, rejeitados e acharam que nunca seriam nada na vida. Deus manda dizer para você: você vai fazer coisas maravilhosas, porque Ele é o Deus do Abraão, Ele é o Deus do Isaac, mas Ele também é o Deus do Jacó, e Ele vai achar você. Ele vai achar você. Ele vai achar você. Deus manda dizer que Ele vai chamar você pelo teu nome, para dizer que você é aceito. Aceito. Na linhagem judaica, Deus põe como seu nome. Quando Ele diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está dizendo: esse é o meu nome perpétuo. Por gerações e gerações me chamem assim. E Ele registrou o nome de um enganador, um trapaceiro no RG dele. Por que que Ele não registrou Israel? Por que? Não ficaria mais bonito? Não ficaria mais imponente? Por que não ser Deus de Abraão, Isaac e Israel? Porque Ele não é só o Deus dos certos. Ele continua também sendo Deus dos errados. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, não importa que porta é essa, não importa o que está por trás da porta, não importa que sujeira dentro da casa, eu só te peço uma coisa: seja você quem for, seja a vida que tiver, seja feito o que tiver feito, escute o meu batido na porta, abra a porta, eu entrarei em sua casa, e você ceará comigo, eu e você, e eu vou fazer uma obra linda. Deus vai te usar. Deus olha para Moisés e diz: você está dizendo que você não pode falar, mas eu estou dizendo, você é fraco para o Deus de Abraão, você é fraco para o Deus de Isaac, mas por Deus de Jacó você é perfeito. Eu vou usar você assim mesmo. Eu vou usar você. Eu não sei você, mas eu amo Jesus. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por esse Deus. Eu sou apaixonado porque tem pessoas que não cabem em igreja, mas cabem em Deus. Tem pessoas que não cabem em sistemas religiosos, mas cabem na presença do Altíssimo. Tem pessoas que você vai passar pelo lado, tem gente que vai fazer cara de nojo. Tem pessoas que você vai ver do lado e tem gente que vai dizer: senta do outro lado, pecador, não se misture com ele. E aí você vê o dono da vida dizendo: eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, e sou o Deus do enganador, do trapaceiro, do mentiroso. Eu sou esse Deus. Ele é. Ele é. Portanto, os que são do Abraão, que Deus te abençoe. Os que são do Isaac, que Deus te abençoe. Mas a turma do Jacó, bata no peito e pode dizer que Deus te ama também. Pode dizer que Deus te ama também. Pode dizer que Deus te ama também. Pode dizer. Eu tive a experiência ao longo da minha vida de ser criado num lar cristão. Isso faz a diferença. Faz a diferença. Meu pai e minha mãe sempre me trouxeram para a igreja desde quando eu era criança, bebê. Eu tive o privilégio de crescer na igreja, desenvolver, aprender tudo. Todas as fases da minha vida foram feitas na igreja. Minha infância, minha adolescência, meu primeiro namoro, primeiro e único, né? Minha cara foi a primeira namorada, foi na igreja. A primeira vez que eu preguei foi na Lírio, escola bíblica, consagração. Eu tive o privilégio, mas eu sei que tem pessoas que não tiveram esse privilégio. Eu me sinto honrado, não melhor, mas honrado, porque eu vejo que foi um privilégio crescer. Mas eu não posso dizer que eu sou melhor do que aquele que talvez nasceu numa casa onde tinha agressão, tinha álcool, ou talvez você é o único cristão da sua casa. Talvez você passou fome, eu não passei fome. E que bom que Ele não é só o Deus do Abraão.
Que bom que Ele não é só o Deus do Isaac. Seja qual for a sua história, pior do que Jacó você não é. E se Ele é o Deus do Jacó, Ele também é o seu Deus. É o seu Deus. Não importa o que falaram, bate no peito e diga: eu tenho um Deus. Ele entende você. Essa mensagem, a história do patinho feio, é a história, um clássico, de uma ninhada de patos, onde um dos patinhos nasceu diferente dos outros. O tamanho dele, o porte dele era diferente. E a mamãe pata rejeitou ele. Os irmãozinhos patinhos rejeitaram, porque ele era mais gordinho, era maior. E logo, depois de tanto sofrimento, tanta rejeição, o patinho feio vai embora. E ele vai tocar a vida dele. E esse patinho feio cresce, desenvolve e se torna um lindo cisne. Um lindo cisne. E um dia, a mamãe pata e os irmãos patinhos estão nadando, e lá vem um lindo cisne. E todos eles param para olhar, para admirar a beleza daquele cisne, dizendo: nossa, que bonito, que grande, que pescoço, que estrutura. Vamos conversar com ele, vamos aproximar. Ele é belo, ele é bonito, ele é diferente. E quando toda a família chega para conversar, o patinho feio diz e se revela quem é. E aí toda a família o abraça e diz: nossa, nos perdoe. Mas porque havia um ovo de cisne no meio dos patos. E a mãe não conseguiu amar porque era diferente dos outros. Os irmãos não conseguiram respeitar porque era diferente dos outros. Talvez você seja esse patinho feio. O seu começo foi difícil. Mas cresça em Deus, tá? Você vai ver que o pescoço que você vai ter, os outros não vão ter. Você vai ter que a plumagem que você vai ter. Não fique lembrando do quanto você sujou ou deixou de sujar. Lembra que Ele é o Deus do Abraão, do Isaac e do patinho feio também. E o patinho feio vai crescer. E sabe o que eu acho lindo? Quanto mais difícil, mais linda é a história. Mais linda é a história. Então eu queria pedir para todos os patinhos feios ficarem em pé aqui hoje. Só os patinhos feios.